Estamos aqui no Parque da Jacrim, no Rio de Janeiro, onde hoje a gente vai realizar uma palestra pela Evolucim, Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, uma instituição sem fins lucrativos, conscienciocêntrica, que visa estudar a ressomatologia, que é exatamente o processo de renascimento das novas consciências que estão renascendo nesse plano, nessa dimensão. O nosso tema hoje é a importância do brincar. Qual a importância do brincar na vida das crianças, mas não só das crianças, dos adultos também? Por que a brincadeira é tão importante? Então, hoje o nosso tema, a gente vai falar um pouco baseado nas teorias de alguns pesquisadores psicopedagogos e psicólogos, entre eles Winnicott, Vallon, Piaget e Vygotsky. Quando a gente fala de brincadeira, é muito comum as pessoas associarem o tema brincar somente a lazer, somente a alguma atividade em que você vai fazer para obter uma diversão. Então, a brincadeira, dentro da nossa ótica da sociedade contemporânea, ela tem muito esse tom de brincadeira, diversão, é uma coisa só para... Tanto que a gente tem até aquela expressão comum, né? Agora não é hora de brincadeira. Como se a brincadeira fosse alguma coisa somente para lazer. Uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2012, ela trouxe um número interessante. Somente 19% dos brasileiros acreditam que a brincadeira ela tem alguma outra função que não seja somente lazer. Ou seja, a gente está falando que 81% dos brasileiros acham que a brincadeira ela só tem uma função para lazer, não tem nenhuma outra função. Então, por isso, a brincadeira acaba sendo uma atividade que a gente acaba não dando muita importância no dia a dia, acaba sendo uma atividade secundária. Mas o que a gente vai abordar hoje é, na ótica dos pais, de lidar com os filhos, de lidar de uma forma mais ativa no desenvolvimento dos filhos, qual é a real importância da brincadeira no desenvolvimento infantil. Então, primeiro, para a gente desmistificar um pouco essa ideia de que a brincadeira ela só tem essa função de lazer, o brincar, sim, ela tem uma função de lazer, ela tem uma função de estimular a produção de neurotransmissores, mais especificamente serotonina e dopamina, que causam uma sensação de bem-estar e de prazer. Então, um ser humano, uma criança, um adulto com bastante serotonina seria uma pessoa menos propensa à ansiedade e depressão, que hoje a gente já tem dentro da ciência estudando que seriam alguns dos desencadeadores de algumas outras patologias e de algumas outras doenças. Então, a brincadeira ela tem um papel até preventivo de doenças, de cuidado de doenças, aumento de saúde na vida do ser humano. Mas a brincadeira ela também tem um papel no desenvolvimento psicomotor. Ela tem um papel no desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Então a gente pode dizer que adultos, por exemplo, com maior ou menor introspecção, maior ou menor relacionamento socioemocional com grupos, poderia ser um fator desencadeado por como diz Piaget, um recuo no desenvolvimento de uma fase infantil onde essa noção de grupo, essa noção de afeto teria sido desenvolvida. Ou seja, uma falta numa etapa importante do desenvolvimento da criança seria o aprender a se relacionar com o outro, que, obviamente, nessa fase infantil, isso acaba sendo muito mais estimulado através da brincadeira, através do modelo que as crianças mais conhecem, que é o brincar. Então, uma pessoa que teria uma menor propensão a estar aberta a esse contato afetivo com o grupo, poderia ser um fator desencadeado em alguma inibição numa etapa de desenvolvimento infantil. Então, nesse caso, a brincadeira ela também é importante nesse desenvolvimento. Hoje, alguns estudos da psicopedagogia elas mostram que distúrbios de aprendizagem não são, na sua totalidade, questões de má formação genética ou má formação do desenvolvimento cognitivo cerebral. Você pode ter fatores, por exemplo, como uma inibição socioemocional, vergonha, inibição, uma pessoa acanhada que tem medo de se expor, tem medo de colocar as próprias ideias, tem medo de aparecer. Então são pessoas, por exemplo, que não vão querer mostrar o que elas sabem, mostrar o que elas fazem de bom. Isso vai acabar causando uma inibição nessa criança. Isso tudo tem a ver com a atividade de brincar. Então a gente nota que o desenvolvimento infantil ele tem um papel muito importante
nessa atividade de brincar. O brincar é muito importante nessa fase. Quando a gente vai falar de desenvolvimento infantil, alguns estudiosos, como Piaget, Vygotsky, Wallow, Winnicott, eles desmembram atividades ou ciclos, chamados ciclos de desenvolvimento infantil. Seriam etapas onde as crianças passam por um desenvolvimento, onde durante aquela fase, uma parte do corpo, uma parte do soma, que seria o corpo físico, ela está em um maior desenvolvimento nesse plano intrafísico. Então, a gente pega uma criança, por exemplo. A primeira coisa é, uma criança de 0 a 2 anos, ela nasce com um telencéfalo que ainda não está totalmente formado, ou seja, não há cognição ainda, não há tomada de decisão, não há racionalização, mas o que você tem é ainda um modo muito instintivo de lidar com o mundo. Existe um pouco daquela relação entre a criança e a mãe no ato de amamentar. Existe um pouco ainda da relação entre a criança e o pai através da voz, que é um primeiro contato que a criança, um primeiro vínculo que a criança tem com o pai, onde obviamente isso vai se estabelecer em fases mais futuras, quando a criança começar a andar. Mas num primeiro momento, a criança ela tem muita essa simbiose com os pais. Isso que a Piaget vai chamar de fase oral. É uma fase onde a criança ela descobre o mundo através da boca, através do prazer, através da alimentação. Então, muito do desenvolvimento socioafetivo, socioemocional, ele se dá de uma alimentação adequada numa fase de desenvolvimento. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma criança de 0 a 2 anos, a amamentação ela aumenta, ela fortalece os vínculos socioemocionais e a relação dela com o outro. Quando ela sabe que nesse processo de troca afetiva e energética, ela é nutrida pelo mundo. O que é importante a gente analisar nessa fase? Provavelmente muitas pessoas já notaram que, nossa, essa criança tem o costume de levar tudo à boca. É porque durante essa fase do desenvolvimento da criança, a forma como ela se conecta com as coisas é oral. Então é através da boca que ela vai notar o que é aquilo, o que é isso, isso é, deixa eu ver o gosto, deixa eu provar isso. O que nós como pais podemos fazer em relação a uma criança nessa fase é cuidar para que objetos que possam causar algum dano à saúde da criança, que possa ser ingerido, algum elemento pequeno, ou até alguma coisa que não faça bem à saúde, não esteja próximo. Mas todos os outros que estejam próximos, que sim, a criança ela possa ser estimulada a usar o elemento que ela tem nessa fase de desenvolvimento. E aí a gente já vai falando um pouco, então, no papel dos pais, que é estimular ou inibir. Quantas vezes a gente já viu pais falando para uma criança, tira isso da boca? Se a gente fala isso para uma criança que, por exemplo, está numa fase de desenvolvimento racional, e você explica para a criança, olha, não coloque isso na boca, porque isso que você colocar na boca pode ter micróbios, bichinhos que podem causar algum dano à sua saúde. Para uma criança que está numa fase racional, e aí a gente está falando mais ou menos por volta de 9, entre 12 anos e até a adolescência, isso faz sentido. Porque o cérebro da criança ele está já desenvolvido para entender essa racionalidade. Agora, uma criança de 2 a 5 anos, que está numa fase oral ou sensorial motor, ela vai explorar o mundo através do modelo de desenvolvimento que ela tem naquela fase. Então, uma criança oral, o máximo que ela consegue de movimento é pegar e trazer à boca. Como os pais podem contribuir com o desenvolvimento e com o livre brincar da criança numa fase oral? Deixando que os brinquedos próximos sejam brinquedos que possam ser levados à boca. São brinquedos que ela não vai correr o risco de engolir. São brinquedos que não vão soltar pedaços que possam ser ingeridos e causar algum dano à saúde da criança. Já numa fase sensorial motora, depois dos 2 anos, é a fase em que a criança ela começa a explorar os movimentos do corpo. Ela começa a perceber que ela pode mover a cabeça, ela começa a explorar o mundo ao redor, ela desenvolve mais os sentidos, a visão, a audição, ela já ouve um som, ela já procura o som, ela já começa a buscar as coisas, tentar pegar. São fases em que a brincadeira, nessa fase, tem que ser uma brincadeira que estimule tato, visão, audição. São fases em que a criança ela vai começar a experimentar os contatos sensório-motores que ela tem naquele momento.
é um momento em que ela vai aprender a engatinhar, que ela vai começar a andar, que ela vai começar a se dirigir até onde ela quer. E como os pais podem brincar durante essa fase? Estimulando a criança a esse desenvolvimento, de uma forma livre, de uma forma dentro da capacidade da criança. Então, falando de estímulo, é deixar a criança se expressar nessa fase. Falando de inibição, pais que ficam muito cercando a criança, que fica muito, não vai aí, não pega isso, não faz aquilo, nessa fase de desenvolvimento sensorial motor, a criança ela pode ficar inibida, ela pode começar a ficar com medo. Então, por exemplo, adultos que têm muito medo de determinadas situações, isso pode ser segundo as teorias de Piaget e Vygotsky, isso pode ser um recuo do desenvolvimento psicossocioemocional numa fase de infância, onde ela não teve esse contato e não explorou muito bem. Vocês percebem que a gente está falando como um pano de fundo sobre brincadeira. Mas vocês percebem a importância da brincadeira durante esse desenvolvimento, durante o desenvolvimento da criança. Isso desmistifica um pouco essa visão de que a brincadeira ela serve só para lazer. Então, eu já vi pais, por exemplo, querendo estimular a criança numa forma de exercício a que ela engatinhe, a que ela ande, a que ela faça o que os pais acreditam que ela deva fazer durante aquela fase. Inclusive, me parece, às vezes, entre quando você percebe pais conversando, uma certa competição. Meu filho já anda, o meu ainda não, o meu já fala, o meu ainda não, o meu faz isso, mas o meu ainda está fazendo isso. Isso depende do desenvolvimento de cada criança. Não existe uma aceleração, o que existe é uma análise se em determinadas fases há um recuo ou uma regressão ou não. Isso poderia caracterizar uma disfunção, isso poderia caracterizar um retardo do desenvolvimento psicomotor e psicoemocional. Mas, num básico, é estimular a criança a desenvolver essas fases de desenvolvimento dela, e a brincadeira é uma ferramenta que é o que mais a criança percebe, porque ela ainda não tem um desenvolvimento racional. Não adianta dar uma instrução para ela, porque ela não vai ser capaz de seguir essa instrução. Ela vai seguir de acordo com a intuição dela na fase de desenvolvimento, fazendo o que ela sabe fazer. Para a criança, a gente vai chamar isso de brincadeira. Então é através do brincar que ela vai desenvolvendo o seu contato com o mundo. Bom, depois a gente vai para uma fase do desenvolvimento da linguagem, onde o cérebro da criança ele começa a aprender sons, vocábulos, formar palavras, formar frases. Ela começa a entender um simbolismo da palavra com um comando ou com uma linguagem. Então ela começa a identificar que um conjunto de palavras, quando faladas numa determinada entonação, significa que a mãe ou o pai vão responder e podem prover algo, como por exemplo, papá, xixi, brincar, mimi. É uma fase em que a criança começa a entender e processar esse simbolismo dentro do cérebro. E aí ela desenvolve o mecanismo da linguagem. Então, quando a gente está falando dessa fase de desenvolvimento da linguagem, qual tipo de brincadeira seria mais estimulante para uma criança? Todas aquelas brincadeiras que estimulem a criança a aprender novas linguagens, a aprender novas formas de expressar. Leitura para as crianças, aqueles livrinhos que mostram, por exemplo, os animais e quais são as sílabas. Hoje existem até livrinhos que você aperta um botão, ele fala o nome do bichinho e faz o som do bichinho. Então essas seriam brincadeiras que estimulam esse desenvolvimento da linguagem. Como é que a gente inibe esse desenvolvimento da linguagem? Quando a criança, nessa fase de desenvolvimento, é óbvio que ela vai se expressar da maneira que ela entende até então. O papel dos pais é estimular que a criança se expresse cada vez mais e começar a estimular ela ao uso correto da linguagem, obedecendo o desenvolvimento dela. Então não é porque a criança, por exemplo, fala errado que a gente tem que corrigir toda hora e sentenciar que ela está errada. Isso pode causar uma inibição psicoemocional. A criança, ela começa a entrar em conflito entre se expressar e se expressar errado e receber uma corretiva, porque ela vai entender a corretiva como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada. É comum a gente tentar corrigir a criança, às vezes de uma forma bem boba. Por exemplo, não é assim, e a criança faz aquela cara e vai ficando triste. Porque para ela, essa correção é como se os pais
não estivessem contentes com ela, como se ela estivesse fazendo algo muito errado. Isso é um fator inibidor psicoemocional. Então, até a correção da expressão linguística da criança, ela tem que ser de uma forma que estimule ela a falar, a entender e aprender, por exemplo, a palavra correta, tanto que hoje os psicopedagogos e os fonoaudiólogos, se a gente for nos consultórios e nas clínicas, é um ambiente totalmente lúdico, cheio de brinquedos, cheio de imagens, onde você cria, através de técnicas lúdicas e até usando mecanismos de arte-terapia, para que a criança brinque, mas ao mesmo tempo ela esteja estimulada a esse desenvolvimento linguístico. Então não é dizer que está errado, mas também não é simplesmente esperar que a criança aprenda sozinha. Os pais podem estimular esse desenvolvimento linguístico. Logo depois, numa fase mais próxima dos 10 anos até a adolescência, a gente já tem o desenvolvimento da personalidade, onde a criança vai começar a entender o seu papel. Então ela começa a entender a sua relação dentro do núcleo familiar, a relação dela com a mãe, a relação dela com o pai. É aqui, por exemplo, que ela vai começar a entender que determinado tipo de emoção pode ser mais expressa para um ou para outro de acordo com a relação e com o vínculo. Então ela vai perceber quem ela pode chorar no colo, quem ela pode pedir ajuda, quem pode proteger ela em caso de perigo. Aqui começam a se construir as relações da criança e suas necessidades afetivas e sua relação com o mundo. Então nessa fase de personalidade é onde a criança começa a individualizar todo esse desenvolvimento dela aqui. Tanto que dentro dos estudos da psicopedagogia, a formação da personalidade, ela tem uma base muito forte de todos os estímulos que ela recebeu das fases anteriores. Oral, sensorial, motor, linguagem, até a formação da personalidade. Uma vez formada a personalidade, você não alteraria mais essa personalidade. O que passa a ocorrer daí então, porque o que ocorre é uma acomodação de todos os estímulos ocorridos até então. A partir dessa etapa, o que você tem dentro do cérebro, até o desenvolvimento da personalidade, o cérebro ele é formado, totalmente formado. A partir daqui, o que você tem é um desenvolvimento do córtex pré-frontal e do córtex com as experiências adquiridas no mundo, que se dá através de processo de racionalização. Aí começa a se construir o conhecimento e aqui, desde esse momento, da fase da adolescência até a dessoma, o que você tem é o processo chamado neuroplasticidade. O indivíduo, ele passa a desenvolver aprendizado, reaprendizado, desaprendizado, aprende de novo, mas a gente está falando de informações e estímulos de processamento, não de desenvolvimento psicossocioemocional, porque isso é formado até a fase de personalidade. Então a gente nota então que até uma fase de adolescência, o brincar ele tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da criança. Pois bem, quando a gente está falando de uma vida intrafísica desse soma, a gente está falando que essas experiências orais, sensoriais e motoras, linguagem e formação da personalidade vai se dar nessa consciência intrafísica ressomada nessa vida intrafísica. Se a gente extrapolar isso para multidimensionalidade e para serialidade, que são a teoria de múltiplas vidas passadas, a gente teria o nosso soma, que é esse corpo que a gente tem, esse corpo físico, onde esse processo se dá dentro do cérebro. Mas a gente tem um energossoma, que é nosso corpo energético, e acima a gente teria o nosso psicossoma, que seria o nosso corpo das emoções. E acima a gente tem o mental soma, que seria a nossa consciência livre. Partindo da hipótese que a gente já teve várias outras vidas, quando a gente dessoma, ou seja, quando a gente faz o descarte do soma nessa vida intrafísica ou numa vida passada, a gente descarta essa experiência aqui. Mas a gente tem uma experiência energética, energossomática e uma experiência psicossomática. Da onde a gente traria os registros emocionais de vidas passadas? No psicossoma. Então esse psicossoma ele pode ter uma influência também de estímulo ou inibição no desenvolvimento dessa criança. Só que a gente sabe, pelos estudos da conscienciologia, que quando a gente ressoma, a gente perde essa lucidez psicossomática e mental somática.
A gente inicia um processo como se estivesse iniciando novos conhecimentos, mas obviamente conectados e recebendo estímulos a todo momento, através de sinaléticas, através de amparadores extrafísicos, através do campo psicossomático ou mental somático. A gente recebe esses estímulos a todo momento. Isso também influenciaria o desenvolvimento psicossocioemocional de uma criança. Então, por exemplo, é comum várias crianças trazerem situações, principalmente crianças parapsíquicas, trazerem situações, fatos e experiências que não são intrafísicas. Podem ser durante um sonho ou uma projeção, onde ela vai trazer uma experiência sensorial. Então, notem bem como isso começa a fazer sentido até em relação ao que a gente fala do desenvolvimento infantil e a fase definida dentro da Conscienciologia nomeada como porão consciencial, que é a fase onde a gente vai mais para a intrafisicalidade. Uma criança, ela nasce totalmente instintiva, alimentação e prazer, muito da experiência oral. Logo depois ela vai para uma fase sensório-motora. Essa fase é uma fase em que a criança está mais aberta a qualquer tipo de sensação. Ela está aberta a qualquer tipo de energia imanente, energia já consciencial. Então, por exemplo, provavelmente algumas pessoas já viram crianças olhando e rindo por um lugar onde não tem ninguém. Se nessa fase a parte sensorial da criança ela está muito mais aberta, uma hipótese é que sim, essa criança ela está percebendo algum estímulo através daquela interação. Pode ser que o adulto, principalmente se não for parapsíquico, ele não perceba, mas a criança ela percebe. Existem crianças, por exemplo, que na presença de determinadas pessoas, elas começam a chorar. A gente às vezes olha e fala, realmente aquela pessoa ali ela é um pouco fechada ou pesada, principalmente quem não tem esse abertismo parapsíquico, vai dizer, aquela pessoa não é uma pessoa muito agradável, mas o que a criança está captando não é somente esse adjetivo, ela está captando as energias conscienciais daquela pessoa, porque o desenvolvimento sensorial dela está bem ativado. Já numa fase de linguagem, a criança ela vai começar, existem crianças, por exemplo, que nessa fase de linguagem começam a expressar, conhecer outros idiomas. Começam, por exemplo, a ter familiaridade com termos em outra língua. E a criança nunca estudou isso. Então isso seria um resgate de algumas memórias psicossomáticas ou mental-somáticas. Meu filho do meio, por exemplo, de 5 anos, às vezes ele coloca o YouTube na televisão e ele começa a assistir desenhos em outra língua. E ele assiste como se estivesse entendendo tudo. E a gente às vezes pergunta para ele, filho, você está entendendo o que está sendo falado? E ele responde, sim. Se você pedir para ele descrever o que está acontecendo, na linguagem dele ele explica. Ele fala, olha, isso aqui que está ocorrendo nessa hora é isso, isso, isso. Pode ser que ele não consiga traduzir as palavras corretamente, porque nessa vida intrafísica o cérebro dele nunca estudou aquela língua. Mas ele tem uma familiaridade estimulada por uma relação socioemocional com aquela língua ou com aquilo que está sendo dito naquele momento ali específico. O que você faz nessa hora? Você estimula a criança a ter contato com aquela língua. Você estimula a criança a desenvolver aquilo que ela está trazendo como aptidão linguística. Então isso pode se dar através de brincadeiras. Isso pode se dar através de um ambiente lúdico. Aos pais, por exemplo, ao invés de, filho, por que você está ouvindo isso em inglês? Você não entende nada? Isso inibe. O que você pode fazer ao contrário. Deixa eu sentar com você e assistir. Me conta aí, filho, o que ele está falando em inglês? O que está acontecendo nesse momento? O que você está dando nesse momento para a criança é um abertismo linguístico e socioemocional para que ela explore essa fase do desenvolvimento dela. Bom, indo para uma fase mais da adolescência até os 18 anos, seria o desenvolvimento da racionalidade até onde o cérebro se desenvolve totalmente. Então, até os 18 anos, o cérebro ainda estaria em formação. Ele ainda está morfologicamente sendo criado através desses estímulos. Essas brincadeiras racionais já são brincadeiras muito exploratórias, brincadeiras, por exemplo, que envolvam tomadas de decisão. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de jogos de videogame, algumas classificações de jogos de videogame, elas se dão muito também em função dessas fases de desenvolvimento. Então, você tem jogos, por exemplo, que hoje são chamados jogos de RPG, os Role Playing Games. O problema desses jogos é que a sua grande maioria tem uma temática belicista, tem uma temática de competição,
tem uma temática muito de destruir, de conquistar, de ganhar alguém. E isso, cosmoeticamente falando, isso traz outros impactos para o desenvolvimento da criança e pode inclusive rememorar experiências psicossomáticas ou mentalsomáticas de outras ressomas de vidas passadas em ambientes belicistas patológicos, que a criança viria para reciclar isso nessa vida, mas ela continua sendo estimulada no mesmo holopensene. Então é importante para os pais também analisarem o contexto das brincadeiras das crianças, sem inibir totalmente, mas entendendo o contexto ali, estimulando em conjunto. Então, por exemplo, uma criança num jogo desses, de role-playing game, são jogos, por exemplo, que demandam uma tomada de decisão. A criança vai evoluindo ali, o avatar dela, o boneco, ele vai andando, chega um momento que ele tem que decidir se ele vai para a esquerda ou se ele vai para a direita. Aí ele encontra uma pessoa, essa pessoa fala uma frase, ele tem que responder de acordo com opções. Então isso são experiências que vão mostrando para a criança que existe uma relação racional de causa e efeito. Se eu escolher ir para esse caminho, isso pode acontecer. Se eu escolher ir para o outro caminho, isso pode acontecer. Vou dar um exemplo do meu filho mais velho, que tem 13 anos. Ele está jogando, ele tomou uma decisão, e essa decisão, por exemplo, levou ele a perder o jogo. Aquela fase ele encerrou e ele perdeu. Ele vai ter uma resposta socioemocional. Perdi. Não vou continuar na fase junto com os meus amigos, porque hoje em dia eles jogam online, avançando juntos nas fases. E aí a resposta que eu dou para ele é: quem foi que escolheu o caminho? Quem foi que tomou a decisão? Então isso parte para um processo de autorresponsabilização e de individualização, que inclusive reforça a personalidade dele. Sim, fui eu que escolhi esse caminho. Então você pode fazer o seguinte: você pode reiniciar o jogo, avançar até aquela fase de novo, e agora você tem a decisão racional, através de uma experiência, de seguir para o outro caminho. Então esse estímulo socioemocional junto com a criança, através de uma brincadeira, no formato que a criança entende como brincadeira, seria um estímulo dos pais ao desenvolvimento, tanto da brincadeira como o desenvolvimento psicossocioemocional da criança. Então essa fase de racionalidade é uma fase onde a criança ela vai aprender a tomar decisões. Geralmente os pais que querem começar a colocar as crianças dentro de um modelo de responsabilidade dentro da vida familiar mesmo, dentro de casa, são pais que, por exemplo, vão falar para o filho: coloca seu prato na pia, arruma sua cama, pega sua roupa suja e coloca na máquina de lavar ou coloca no cesto de roupa suja. Você começa a incluir as crianças dentro do processo cotidiano familiar. Esse processo ele tem que se dar através de um estímulo de brincadeira e não de um processo como se fosse, por exemplo, você não estudou, agora vai lavar o prato. Lavar o prato não pode ser uma punição, porque isso vai causar na criança uma relação linguística entre lavar louça é muito ruim, lavar louça é uma coisa que eu não quero fazer. O lavar a louça ou colocar o prato na pia tem que ser uma tarefa lúdica, inclusiva, colaborativa entre a família. Então, por exemplo, filho, coloca o prato na pia enquanto eu tiro a mesa. Agora, olha só, coloca sua roupa no tanque enquanto eu vou lavar a louça. Agora, vamos fazer isso junto. E se você transformar isso numa atividade lúdica, lá em casa, por exemplo, eu coloco música e transformo tudo numa atividade de brincadeira e de dança. E a gente fica ali brincando e isso se torna uma coisa leve. Então, você tem uma tarefa de responsabilidade, você tem um desenvolvimento racional, porque ele entende que ele está fazendo parte, isso é inclusivo, isso inclusive reforça o laço afetivo da família. Aí você pega um adolescente, por exemplo, de 15, 16 anos, e você vira para ele e fala: nossa, você não faz nada dentro de casa? Você só come e larga tudo sujo? A pergunta que você tem que fazer é: em que fase do desenvolvimento as atividades caseiras, colaborativas entre os pais e as crianças foi estimulado? Porque se isso nunca foi estimulado, para esse adolescente, essa atividade não faz sentido. Para ele é uma coisa não prazerosa, que ele nunca fez antes, que ele nunca foi estimulado a fazer. E por que fazer agora? Eu vou continuar aqui ouvindo minha música, eu vou continuar jogando meu videogame, que para mim é mais interessante. Então a forma dos pais é sempre trazer essas atividades para a brincadeira. Quando a gente está falando então dessa fase de desenvolvimento,
eu acabei já abordando a parte de estímulos e inibições. A gente pode tanto estimular a brincadeira, como a gente pode, de certa forma, inibir a brincadeira. Existe uma coisa hoje acontecendo na nossa sociedade intrafísica, que é a preconização da adultidade. É você querer que as crianças se desenvolvam cada vez mais cedo para um nível de responsabilidade adulto. É como se você pegasse uma criança que ainda não tem uma racionalidade desenvolvida e quisesse dizer para ela que ela é responsável pelos seus próprios atos. Então é a mesma coisa que você botar o dedo, por exemplo, apontar para uma criança de 5, 6 anos e dizer: você fez isso. A criança não tem esse nível ainda de desenvolvimento cognitivo. O que ela está nessa fase ainda é muito no desenvolvimento da linguagem e no desenvolvimento da personalidade. O que ela vai entender no nível linguístico dela é: alguma coisa eu fiz muito errado. Alguma coisa eu não estou agradando os meus pais. E muitas das vezes o processo da criança de causa e efeito se dá de uma forma muito generalizada. Então, por exemplo, uma criança ela fez o que os pais vão chamar de brincadeira fora de hora. Se a gente fizer uma análise mais sistêmica desse fato, o fora de hora para quem? Porque para a criança tudo é brincadeira. Mas para os pais, naquele momento eles tinham visita. Naquele momento eles estavam fazendo alguma outra atividade que dentro do desenvolvimento deles, aquilo tem um nível de seriedade. Mas a criança, ela quer brincar. Então os pais vão virar para a criança e vão falar: agora não é hora. A hora de brincar é de 2 às 4, agora são 4h30. A criança não tem ainda esse nível de racionalidade. O que ela vai entender é: eu não estou agradando meu pai ou a minha mãe. O que eu estou fazendo agora faz com que eles não estejam felizes comigo. Então isso vai criar na criança de uma forma generalizada, que é o que ela entende ainda nesse momento. Ela não sabe separar ainda racionalmente. Quando meu pai ou minha mãe estão no computador, e eles estão então fazendo algo sério, eu não devo correr e gritar brincando perto deles. Eu devo fazer isso lá dentro do quarto. Isso é um nível de racionalidade e tomada de decisão que a criança ainda não tem. O que ela vai entender é: meus pais não estão gostando do que eu estou fazendo agora. Então, o nível de entendimento dela é: nesse momento eu estou usando uma parte da minha personalidade ou um conjunto de linguagens ou um conjunto de motricidades que fazem com que eles não estejam felizes. Então eu vou parar de correr, eu vou parar de gritar, eu vou parar de me expressar dessa forma. E aí quando você chega num outro contexto futuro, onde a criança tem, por exemplo, que colocar isso para fora no mundo, numa relação colaborativa, por exemplo, agora corre. Numa aula de educação física, por exemplo, a criança não corre. E aí os professores eles vão analisar que a criança tem algum distúrbio porque ela não se socializa durante as atividades de educação física. O problema, na verdade, está numa aquisição de uma experiência de linguagem e de personalidade psicoemocional, onde a criança entendeu que correr, por exemplo, não era uma coisa agradável para ela. O resultado para ela, a resposta que o mundo deu para ela, não foi agradável. Então ela inibe. Então estão vendo a importância do brincar no desenvolvimento da criança? É através dessas brincadeiras e dessas relações que as crianças vão começar a desenvolver a sua relação com o mundo, a sua relação com os pais. Pois bem, para isso ficar mais complexo, a gente ainda tem outros fatores. As crianças não só se desenvolvem dentro de um ambiente com os pais. Numa determinada idade, a gente começa a colocar as crianças numa escola. Um grande erro, uma grande idealização fantasiosa dos pais é acreditar que a escola vai fazer isso pelos pais. Então, a partir do momento que eu coloquei meu filho na escola, lá é o ambiente para ele brincar e se desenvolver. Dentro de casa é um outro ambiente completamente diferente. Como é que você transforma esse ambiente de desenvolvimento infantil de uma forma muito inclusiva, participando do processo pedagógico da escola? Essa semana passada, eu tive na escola da minha filha menor, que tem 3 anos, numa reunião de pais, e 30% dos pais estavam na reunião. E era uma reunião importante, porque era um problema que as crianças estavam tendo com uma professora. Era uma coisa, inclusive, que os pais teriam que fazer parte de um processo decisório, até de substituição da professora. Foi uma coisa séria que aconteceu, mas
30% dos pais estavam presentes. Obviamente que, não questionando a vida de cada um, obviamente existe o trabalho, existem as responsabilidades intrafísicas na sociedade, mas o que eu trago aqui a reflexão é qual é o papel dos pais nesse desenvolvimento psicoemocional. Muitos acreditam que coloquei as crianças na escola ou coloquei alguém para cuidar do meu filho, eu não preciso mais assumir esse papel com tanta responsabilidade. Existem pessoas agora que fazem isso por mim. Só que a criança continua entendendo o papel dos pais diferente da escola. A escola é um ambiente onde sim, ela vai desenvolver todas essas fases de desenvolvimento aqui. Ela vai experimentar, tem brincadeira de roda, tem música, arte, pintura, tem o desenvolvimento da psicomotricidade, o correr, o experimentar, o entender a noção sinestésica de espaço, altura, distância, o junto, o longe, o perto, o claro, o escuro. A escola vai estimular isso, mas quantas vezes a criança chega dentro de casa com os pais para compartilhar um ganho que elas acabaram de aprender dentro da escola? Pai, mãe, olha aqui o meu desenho, olha aqui o que eu aprendi. Os pais falam, não, agora não. Ou então, legal. Então a criança começa a entender o seguinte: existe um espaço onde eu desenvolvo habilidades e desenvolvo algumas atividades, mas existe um meio que para a criança é o mais importante do ponto de vista psicoemocional, que é a família. E ela começa a olhar que a recompensa dentro da família não é a mesma dentro da escola. Esse momento é um momento em que as crianças, por exemplo, numa fase de desenvolvimento da personalidade, elas podem entender: o mundo para mim é mais agradável do que a minha família. Ou ao contrário, eu prefiro ser obediente à minha família, e eu passo a entender que essa atividade aqui, lúdica, de brincar na escola, não é correto, porque eu não tenho o mesmo estímulo-resposta nos dois ambientes. Isso seria uma necessidade muito grande de aproximação dos pais da escola. Como eu falei, os pais participarem do processo psicopedagógico da escola. Não somente olhar a escola pelo preço ou pelos brinquedos que tem dentro da escola, ou pela questão logística de proximidade de casa, mas avaliar outros aspectos. Qual é o nosso modelo como família? O nosso processo, por exemplo, grupocárnico da nossa relação marido, esposa, filhos, dentro do que a gente entende de desenvolvimento dos nossos filhos. Vamos procurar um espaço que esteja condizente com essa programação existencial nossa de família, e que ali isso possa ser trabalhado em conjunto colaborativo. E de vez em quando eu posso sim participar desse processo junto com a escola, eu posso visitar a escola, eu posso conversar com as professoras, eu posso, o mínimo, ler a agenda, analisar o que foi trabalhado durante a semana e desenvolver dentro de casa, de uma forma lúdica e de brincadeira inclusiva com as crianças, o conteúdo que elas viram na escola. Aí a criança passa a entender que família e mundo faz parte de um desenvolvimento psicoemocional e da psicomotricidade, que todos andam em conjunto. Isso vai fortalecer o desenvolvimento da personalidade e da racionalidade, fazendo com que seja um adulto muito menos suscetível a questões psicoemocionais, que, como a gente estuda, é a base do autoassédio e, obviamente, a base do heteroassédio. E aí, heteroassédio, a gente está falando tanto de consciências intrafísicas, como manipulação, como consciências extrafísicas. A gente tem vivido momentos, principalmente políticos, com proliferação de fake news ou proliferação de questões de manipulação sociopolíticas, e a questão toda dentro do paradigma da descrenciologia, que é: não acredite em nada que te disserem, tenha suas próprias experiências. A base de um desenvolvimento da descrenciologia com crianças é o desenvolvimento da personalidade e da racionalidade dentro de um desenvolvimento psicossocioemocional. Como se faz isso? Deixando a criança crescer num ambiente estimulado, num ambiente onde ela possa compreender, e que quando ela chegue nessa fase de racionalidade, ela possa tomar as melhores decisões racionais dentro de todo esse conhecimento de experiência que ela já teve. Personalidade, linguagem sensorial e motor, e em relação aos instintos emocionais que se dá na oralidade. Bom,
O papel das amizades. O papel das amizades também é muito importante. Então é aqui que a criança vai começar a fazer vínculo com os amigos. Então quando a criança diz, aquele menininho ou aquela menininha na escola é meu melhor amigo, você pode ter certeza que algum vínculo socioemocional se deu naquela relação. E aí é muito comum, por exemplo, que em festas de criança, você vai conhecer os pais daquela outra criança. Nossa, meu filho fala que é o melhor amigo do seu filho ou da sua filha. E quando você vai conversar com os pais, você vê que também existe uma afinidade entre os pais. Provavelmente são modelos muito próximos de desenvolvimento e estímulo que fazem com que crianças se identifiquem afetivamente pelos mesmos gostos, pelas mesmas atividades. Vai formando adultos psicologicamente sadios. Eles conseguem tomar suas decisões e escolherem os ambientes que fazem bem para eles, sem estar suscetível a essas manipulações externas. Então, qual é o papel dos pais? O papel dos pais durante essa fase de brincadeira é ser o mais inclusivo possível. Brincadeira não é uma coisa que a gente deva dizer para as crianças, agora não é hora. É uma coisa que a gente deve dizer para as crianças, por exemplo, olha, vamos fazer isso daqui antes, depois a gente brinca? Vamos fazer essa atividade aqui, daqui a pouco eu brinco com você? Ou vamos transformar tudo numa grande brincadeira? A questão toda é, se você não fizer isso na fase adequada, você pode causar uma inibição no desenvolvimento psicoemocional da criança. Se você perpetuar isso e fazer isso durante várias fases, por exemplo, uma criança que precisa desenvolver a racionalidade, se você não mostrar para ela limites que são decisórios em relações de causa e efeito e explicar a relação de causa e efeito, são crianças, por exemplo, que sempre acreditam que alguém vai fazer por elas. É o que a gente vai chamar depois de criança mimada, ou o imperador, síndrome do imperador, que são crianças que podem trazer isso até psicossomaticamente de outras vidas. Sempre me atendem, sempre fazem o que eu preciso, e muitas vezes, grupokarmicamente, você pode identificar que uma criança com uma síndrome do imperador, ela pode nascer numa família muito repressora. Se a gente falar de uma hologrupokarmologia de múltiplas vidas, existem teorias que podem dizer o seguinte, isso pode ter sido programado durante o curso intermissivo na programação existencial. Essa criança veio numa família repressora para ensinar para ela, durante essa fase de racionalização, a relação de causa e efeito, para que ela possa reciclar esse traço de superioridade, esse traço de arrogância e soberba, e ela possa entender a relação de causa e efeito e reciclar para evoluir consciencialmente. Então, para a gente analisar os tipos de brincadeiras, existe o livre brincar. Qual é o papel do livre brincar? É deixar a criança brincar no modelo dela, no modelo que ela entende, e o modelo que ela entende faz parte do modelo da fase em que ela se encontra. Então, na verdade, a brincadeira da criança, a gente deve se inserir no modelo de brincadeira da criança. Por exemplo, lá em casa, às vezes a gente brinca de família. Eles atribuem os papéis dele. E agora eu sou o pai, agora eu sou a mãe, você é o filho. E você tem que se comportar como filho. Você tem que falar, eu tô com fome, eu quero comida. E o mais engraçado é você perceber eles imitando os pais. Então, às vezes, um pode virar para mim e falar, olha, agora eu não posso comer porque agora eu estou ocupado. E aí você olha e fala, caramba, ele está representando o papel de como ele percebe o pai dele. Será que é essa imagem que eu estou passando para ele? Provavelmente. Então a brincadeira acaba sendo também uma oportunidade de você reciclar. Acaba sendo uma oportunidade ali grupokármica evolutiva de você entender como se dá a relação de papéis e filhos se você, por exemplo, de uma forma lúdica, numa brincadeira, inverter o papel. O que eles vão dizer sobre os filhos? Como você se comportaria como filho com eles? Então o livre brincar é brincar dentro do estímulo deles, obedecendo a fase de desenvolvimento deles, não tentando acelerar e também não tentando controlar a brincadeira deles. A brincadeira é deles, é entrar no livre brincar deles. Existe uma outra fase que poderia ser o brincar orientado, que é o que é desenvolvido dentro das escolas. A partir do momento que a criança começa a entender a linguagem, esse brincar orientado, ele passa a ser, agora vamos aprender esse conteúdo aqui. Você não está cerceando a brincadeira, você está orientando, você está guiando, mas o desenvolvimento continua sendo livre da criança.
Quando você, por exemplo, ensina as regras ou o método de um jogo para que a criança possa brincar e entender como aquele jogo se dá. Por exemplo, no futebol. Olha, se a bola passar dessa linha, é lateral. Se a bola passar dessa linha no gol, é gol. Existe um placar, existe quem ganha, existe quem perde. Isso é importante para o desenvolvimento da racionalidade. Então isso seria uma brincadeira orientada. E quando a gente está falando de uma fase mais adulta, onde você já tem um adulto, por exemplo, com o cérebro, com as suas experiências totalmente desenvolvidas, um cérebro onde ele só vai desenvolver a neuroplasticidade através do aprendizado, do reaprendizado, isso se dá num adulto, por exemplo, com bom humor. O que é um adulto com bom humor? É um adulto que teve um bom desenvolvimento psicossocioemocional. Um adulto que tem um humor que não encaixa no momento específico, aí isso já pode ser uma disfunção a partir do momento em que ele usa isso como um mecanismo de defesa. Então são aquelas pessoas, poxa, fulano ri de tudo. Isso pode esconder também um déficit emocional. Agora, aquela pessoa equilibrada, que está sempre de bom humor, que sabe equilibrar a racionalidade com o lúdico, com o artístico, e ela trata tudo de uma forma positiva, isso seria uma coisa do ponto de vista da nossa saúde somática, uma coisa boa. Isso seria uma coisa, por exemplo, que vai favorecer o corpo ter um bom equilíbrio e produção de serotonina, que vai ativar vários neurotransmissores e hormônios no corpo, como dopamina, como adrenalina, que vai fazer com que você esteja sempre ativo, mas um ativo para o bem, um ativo para atividades positivas. Você está sempre disposto, você tem prazer em aprender, você tem prazer em estar no grupo, você tem prazer em estar dando uma palestra, você tem prazer em estar assistindo uma palestra e estar aprendendo algo bom. Isso seria um organismo somático onde o corpo foi desenvolvido com boas doses de serotonina. E isso favorece, inclusive, uma melhor saúde. Menos depressão, menos ansiedade, menos tristeza, o que favorece uma pessoa mais equilibrada. Então a brincadeira para os adultos, a gente vai transformar isso no lazer, que dado a nossa sociedade intrafísica hoje momentânea, a gente vai tentar equilibrar isso dentro das responsabilidades. Por quê? Porque não somos mais crianças. A gente não tem mais essa necessidade lúdica de trabalhar em fases de desenvolvimento. Isso nosso já está formado na personalidade e no nosso desenvolvimento cognitivo. Mas eu posso sim exercitar alguma atividade que me dê prazer como uma forma de lazer. Nesse momento eu sou um adulto brincando. Então, adultos, por exemplo, que se reúnem no final de semana para conversar ou para jogar um futebol, ou para nadar, ou para praticar um esporte, é uma forma de contato colaborativo, afetivo, social, que é uma brincadeira de adultos. Quando você tem hoje pessoas que se reúnem, famílias que se reúnem e fazem um almoço, fazem um jantar, ouvem uma música, vão num show de música, são atividades lúdicas de brincadeira, onde as pessoas estão se socializando. Então, a brincadeira ela tem um papel muito importante na nossa saúde e no nosso desenvolvimento cognitivo. E nós, como pais, como preceptores de consciências, que não sabemos se são mais velhas ou mais evoluídas que a gente, mas temos um papel de preceptor dessas consciências intrafísicas que somaram dentro do nosso núcleo familiar. Nós temos uma responsabilidade muito grande em estimular esse ambiente de livre brincadeira para que isso ajude o processo evolutivo das crianças. Bom, pessoal, era basicamente isso que a gente tinha para falar hoje sobre a importância do brincar. Alguns autores, se as pessoas se elas gostariam de evoluir nesse nível de entendimento da importância da brincadeira e do desenvolvimento das fases infantis, eu recomendo Winnicott, Vallon, Piaget e Vygotsky como autores que vão trazer uma base científica da Socin falando sobre essa parte do desenvolvimento do nosso cérebro e como isso se dá no desenvolvimento psicossocioemocional. Para o aprofundamento do estudo da ressomatologia, recomendo acessar o site da Evolucim, acessar algumas tertúlias relacionadas ao tema ressomatologia, onde isso fica mais claro. Bom, é isso, pessoal. Boa tarde. Obrigado a todos.